2018, ali trabalhando com banco, então eu atuava ali no consultivo, né, de banco, fazia mercado de capitais, produtos bancários, varejo, asset, derivativo, que você imagina. De tudo um pouco, fazia de tudo um pouco, né? E eu estava fazendo, nessa época, pós na GV também. E aí eu tive uma aula com o professor Giancarlo, né, o Giancarlo Melito, e ele deu uma aula sobre meios de pagamento. Explicou lá como é que funcionava arranjo de cartão de crédito. E aí eu falei, esse negócio aí é legal. Isso aqui eu não vi na faculdade, tem coisa aí, quero entender melhor. E aí eu comecei a estudar sobre meios de pagamento por conta, porque não era um negócio que eu via no banco sempre. Mas eu tive um chefe ali que sabia muito dessa parte de arranjo de pagamento no banco. Ele sabia muito de arranjo de pagamento. E eu tive um outro chefe que sabia, tudo de varejo e tal. E eu comecei meio que a absorver o conhecimento ali. Eu comecei a escutar as coisas no paralelo, sabe? Então, às vezes, nem estava na operação, mas ficava de orelhada ali escutando. Aí perguntava o que era, o que estavam falando. Eu ia além também, né? Era curiosidade. Então, era o querer entender o que eles estavam falando. E, todo mundo ali já trabalhava muito tempo em banco. Eu era mais novinho, né? Eu tinha começado ali, então eu não sabia nada. Então, cara, se eu pudesse aprender, tudo que eu pudesse aprender, eu aprendia. E aí, o base, ele surgiu bem nesse tempo, assim. Eu estava estudando arranjo de pagamento, então, sem querer, o banco estava começando a se posicionar com base, e aí eu acho que foi aquele negócio de estar no lugar certo, na hora certa e aproveitar a oportunidade. Sim. Porque, como eu já estava estudando cartão de crédito, eu comecei a estudar um pouco mais de base. A hora que as parcerias começaram a rolar, eu já, me envolvi ali e tal. E aí... Aí foi a teoria, a prática, aí a história aconteceu, né? Porque tava vendo as parcerias, aí em 2020 veio o Pix também, veio toda aquela história de participante direto, indireto. A agenda tava, né? Exato, participante contratante, participante responsável. E aí eu acho que foi o divisor de águas mesmo, porque quando saiu a regra do Pix, eu lembro que eu sentei do lado da produteira, né, da instituição na época, e falei, me ensina tudo isso aí. Só que esquece que eu sou advogado. Pensa que você vai explicar para um produteiro que acabou de entrar no seu time. Me explica o produto. Por que a gente está fazendo esse negócio? E aí ela começou a me dar aula. Então eu participei da construção do negócio, né? Legal. E isso eu acho que muda muito a cabeça do advogado. Quando você começa a participar do porquê, por que a gente está fazendo isso, aí você coloca o direito naquilo que a gente quer fazer. Que é o certo, né? Exato. Você não dá uma opinião na largada. Você entende o porquê e aí você vê como é que você vai colocar aquilo numa posição, né, legal. Encaixar as peças do Lego aí. Exato. Perfeito. E aí o base começou assim. E desde então foi estudando muito sobre base. E era muito difícil porque eu acho que a gente é carente de bibliografia hoje. Sim. Lá em 2018, nossa, não existia. As pessoas estavam começando a falar de Banking as a Service, né? A 12865, ela tava ali em 2012, 13 e assim, demorou. Os conceitos, eles estavam demorando para chegar. E aí, a história aconteceu, né? Desde então, maluco nesse negócio de base.